título, hein? A sequência de partidas aí dos 3 postulantes nesse momento, as equipes que estão destacadas na competição. Vou começar com o Flamengo, que é quem está liderando o brasileiro hoje. Eles enfrentam o Estudiantes nesse meio de semana pela Libertadores. Depois pegam Corinthians, Cruzeiro, ó nós aí. Corinthians é fora de casa, o Cruzeiro é em casa, né? No Maracanã, no caso. Jogam contra o Bahia fora, contra o Botafogo fora de casa, também no Rio, né? Os dois são cariocas. Palmeiras em casa, olha esse confronto direto, e Fortaleza. Aí aqui a gente pode até, se quiser, desconsiderar o Estudiantes aí, porque é outra competição, né? Mas a sequência do Flamengo aí de 6 jogos no Brasileiro: Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Pormenorizando, quantos pontos no Brasileiro que vocês calculam para o Flamengo aí? Caraca, a sequência não é fácil, não, hein? Na verdade, a sequência dos 3 não é nada simples. Olha, eu, assim, tenho uma certa desconfiança aí em relação ao resultado positivo do Flamengo contra o Corinthians. É o que seria bom pra gente, um tropeço. Um ponto, aí a gente, obviamente, tem condições de tirar pontos do Flamengo no Maracanã. Caramba, difícil. Eu, sinceramente, acho que o Flamengo tem um bom potencial de perder pontos contra Corinthians, Cruzeiro e até mesmo Palmeiras. De resto, eu acho que o Flamengo vence os 3 jogos. Mas Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras são jogos que eu acho que o Flamengo vai perder pontos. É de olho no confronto direto e nos clássicos. Eu não acho, viu, galera, que o Flamengo vai ter vida fácil aí contra Botafogo e Bahia fora, não. Até mesmo porque o Flamengo vai vir de uma sequência duríssima aí, são os jogos contra o Estudiantes, na pressão aí para classificar a Libertadores, depois um jogo dificílimo contra o Corinthians na casa do Corinthians e o Cruzeiro também, que vai ser jogo fácil. Depois dessa sequência dificílima, são 2 jogos fora de casa, Bahia e Botafogo, que é outro clássico. Eu não acho que vai ser tão fácil vencer esses 2 times, não. Acho que são 2 possíveis tropeços do Flamengo. Também, que eu acho que são bastante importantes aí para essa sequência, né? O Flamengo acabou de perder ponto contra o Vasco, é um jogo que você não imaginaria ali, né, que fosse perder ponto o Flamengo, mas um clássico é diferente. O Palmeiras tem pela frente um clássico contra o São Paulo também, né? Recentemente, o último jogo que o Palmeiras não venceu foi um clássico contra o Corinthians, então isso pode impactar. O Cruzeiro, recentemente, né, tá bem nos clássicos, então a gente pode ali, né, considerar que o Cruzeiro pode vencer esse clássico, mas também é um jogo para se ficar de olho, não pode nunca menosprezar, né, esse fator. E os confrontos diretos também, né? O Cruzeiro agora pega os 2 fora, né? Teve aí essa vantagem de pegar os 2 em casa no primeiro turno, acabou vencendo contra o Flamengo, contra o Palmeiras, o mesmo placar de 2-1, e agora é fora. Mas o Cruzeiro vem com uma campanha fora de casa também muito boa, né? Apesar de ter se tornado agora o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Difícil, mas se fosse para apostar em perda de pontos, apostaria em perda de pontos de Palmeiras e Flamengo no confronto direto entre os dois, e também nos clássicos, acho que tem mais chance aí. Ei, mas estou até pensando mais precisamente em termos de pontuação, aqui são 18 em disputa, né? Acho que o Flamengo pode pontuar aí na casa de 11 pontos, né? Estou aí contando com vitórias contra Bahia, Botafogo, Fortaleza, seriam 9 pontos. O empate contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, na verdade 12 pontos. É contra o Cruzeiro um empate, mas torcendo pela vitória do Cruzeiro, e contra o Corinthians um empate também. Então, 12 pontos. Eu acho que esse Flamengo e Botafogo aí, por mais que o Botafogo não esteja bem, eu acho que é uma potencial casca de banana também, viu? E uma coisa que até chamaram a atenção no chat aqui, né? O Bahia que a gente ganhou, né? Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras vão jogar lá em Salvador contra eles, né? E assim, o Bahia não tá no melhor momento, mas é um time chato de se enfrentar também, né? E o Cruzeiro ganhou no sufoco, né? O
Cruzeiro Sim. ganhou virando o jogo, muito difícil e tal. Bahia pode estar ali na briga também do G4, né? Acho que talvez que o Cruzeiro ganhou do Bahia, ficou meio passando por baixo do radar, mas é um time muito difícil de se enfrentar também. Botafogo tá brigando por G4 também, o São Paulo, e aí, se sair da Libertadores também, que pode acontecer, tá brigando ali para G6 também, então fica de olho. Não é time fácil não, viu? O Cruzeiro que tem ali, né, os confrontos em teoria mais fáceis porque pega times da parte de baixo da tabela, né? O Flamengo, eu acho que tem aí potencialmente um duelo que pode ser fácil ou acessível, que é contra o Fortaleza, né? É difícil imaginar que lá na 30ª rodada o Fortaleza tenha reagido ao ponto de estar próximo de sair da zona. Agora, de resto, não tem jogo simples, realmente. O Bahia tem essa questão de não estar numa boa fase, estar convivendo com muitas lesões, Botafogo alternando, o próprio Corinthians também, que na última rodada perdeu para o Sport fora, mas é sempre forte como mandante, né? Mas jogo simples aí para o Flamengo, eu acho que potencialmente só contra o Fortaleza. De resto, são jogos pesados. Agora, no caso do Palmeiras, o Palmeiras é interessante contra o Vasco, que costuma ter muito trabalho contra o Vasco, até mesmo jogando em casa. Talvez o jogo contra o Bragantino seja aí o mais. A sequência do Flamengo, gente, ela é tão difícil, é tão complicado para o Flamengo pontuar em muitas partidas seguidas aí, que assim, o Flamengo, os jogos que são em casa, são nada mais, nada menos contra o Palmeiras e Cruzeiro, que é com quem ele está brigando pelo título no momento. E os demais que são fora de casa, né, são adversários muito difíceis, como o Corinthians, né, que vai vir aí logo após aí um confronto com o Estudiantes do Flamengo, né? Depois aí o Bahia fora de casa, o Bahia também tem pretensões do campeonato. E um clássico contra o Botafogo também, que é fora de casa. Então, assim, o Flamengo tem grande chance nessa sequência de 6 jogos aí ser uma das piores sequências do Flamengo dentro do campeonato. O que pode aí ser bom tanto para Cruzeiro quanto para Palmeiras também. Então, eu acho que sim, a sequência do Flamengo é a pior mesmo. E assim, eu não acho que o Flamengo vá pontuar muito, não. Então, o Flamengo tem um grande elenco, mas eu acho que o Flamengo vai se complicar nessa sequência de 6 jogos. Acessível para o Palmeiras, né? E no caso do Cruzeiro faz muito sentido o que o Arthur falou, né? A gente tem aí um possível cenário do Cruzeiro enfrentando 4 times, na verdade, estão na parte de baixo, né? Vasco, Sport, Atlético e Fortaleza. Então, dos 6 jogos, o Cruzeiro tem aí 4 partidas que não são confrontos diretos, né? O que eu considero muito importante para essa fase do campeonato. E também para ficar de olho nessas últimas rodadas aí, desse recorte, né, de Flamengo e de Palmeiras, os duelos da Libertadores, das semifinais, caso o Palmeiras e o Flamengo confirmem, né, as suas vagas para as semifinais da Libertadores, são ali mais ou menos na data do dia 19, 20, ali, nessa semana de 19 e 20 de outubro, que é também a data desses jogos de 29ª e 30ª rodada. O jogo, por exemplo, Palmeiras e Cruzeiro, se o Palmeiras for para a semifinal da Libertadores, seria entre um jogo e outro, né? Então tem aí um cenário interessante para o Cruzeiro explorar. No caso do Flamengo, poderia encaixar mais com esse jogo contra o Fortaleza, né? E aí, quem sabe, talvez o Flamengo tendo um desgaste. O Racing, né? Foi o primeiro semifinalista da Libertadores, então já sabemos que se o Flamengo passar, ele vai enfrentar o Racing. Talvez um cenário aí de viagem, né? E aí tendo Fortaleza, um jogo no Nordeste, viagem não tão simples. É bom a gente ficar atento a isso mesmo. E é bom pro Cruzeiro, viu? Que é logo quando eles vão pegar, né, a gente aí no confronto direto, no meio dessa atenção dividida com Libertadores e Campeonato Brasileiro. Boa. Rapaz. Tô até olhando os detalhes aqui. Cruzeiro e Flamengo jogam 6 partidas fora, apenas 2 em casa, e os dois têm a situação de ter um clássico fora, né? Então não é uma viagem, apesar de ser um jogo fora de casa dentro do próprio estado. O Palmeiras me parece o que tem a tabela mais acessível, tá? Honestamente aí, eu acho que contra o Vasco, apesar de ter dificuldade, eu acho que o Palmeiras ganha. Contra o Bahia, potencialmente um tropecinho. O São Paulo também é um adversário chato para eles. Mas o Bragantino, eu não vejo a menor chance do Bragantino tirar ponto do Palmeiras. Mas sabe o jogo que não precisa jogar? Já tá 3-0 pro Palmeiras, assim, o jogo. Flamengo fora é No um confronto Allianz? direto. Sim.
o Bragantino contra o Palmeiras, ele sei lá, é igual garfinho de plástico, não machuca ninguém, sabe? O Bragantino é uma O coisa Bragantino impressionante. até no primeiro turno não perdeu para o Palmeiras, se eu não me engano, mas enfim, jogando no Allianz é complicado. O Palmeiras é o que tem mais confrontos em casa, né? Dentre os três que estão na briga pelo título. Ele tem 3 jogos em casa, isso tem um peso também. Só que aí eu olho muito para essa quantidade de jogos do Cruzeiro contra times da parte de baixo. Isso é um ponto que ajuda a equilibrar, né? Agora, para mim, não vou falar com certa folga, mas uma certa clareza, o Flamengo é o que tem a sequência mais delicada. Às vezes, quando você chega para o final do campeonato, é pior você jogar com o time da parte de baixo da tabela, porque tá desesperado, tá tentando alguma coisa ali no final do campeonato para se salvar, mas nesse momento aqui também de desenho de campeonato para esporte, para Fortaleza, é até difícil imaginar que cheguem ali nos finalmente no Campeonato Brasileiro podendo escapar, né?